Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a relação que existe entre a Bolsa de Valores e o índice de Small Caps. O que aconteceu é que ano passado entrou muita gente nova na Bolsa de Valores, entraram aí 700, 800 mil novos investidores que ficaram viciados em investir em empresas Small Caps, empresas que são muito pequenas e por isso elas têm um potencial de retorno maior. E agora chegou uma semana, na semana passada, que a bolsa acabou caindo um pouco mais e aí essas ações tiveram também uma queda forte. E a gente vai falar sobre exatamente isso hoje, essa relação risco versus retorno que existe em todos os investimentos, na renda fixa, nos fundos imobiliários e também na bolsa de valores em ações, que é o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal também e a gente começa depois da vinheta. Bom, eu estou aqui numa matéria do UOL e estou mostrando que o Ibovespa é só um dos índices da Bolsa, como saíram inúmeras matérias dessa no ano passado. E aí ele mostra que o Ibovespa subiu 31,58% em 2019 e a gente vê que outros índices aqui subiram inclusive muito mais. Então a gente tem o índice IMOB do setor imobiliário, subiu 70%, o ICON de empresas de consumo, 55%, e o índice Small Caps, que é o que interessa para a gente, 58,2%. Tá? O nosso trabalho começa exatamente aqui. A gente vai tratar sobre essas small caps, tá? Que ano passado subiram 58,2% contra 31,58% do Ibovespa. E, claro, num cenário de alta, as empresas que têm maior potencial de retorno, elas acabam sendo maiores, né? Se a gente parar para pensar aqui, imagina você aí na tua cabeça. O que é mais fácil dobrar de valor? Uma empresa igual a PetroRio, por exemplo, que ela produz ali em torno de 30 mil ou 24, 25 mil barris de petróleo por dia, barril de óleo por dia, ou a Petrobras, que produz em torno de 2,8 milhões de barris de óleos equivalentes por dia. Imagina para você transformar 2,8 milhões em 5,6 milhões, como é difícil. Agora, você transformar 24 mil em 48 mil, às vezes você adquirindo 2 ou 3 campos você consegue. Então, as empresas pequenas acabam tendo esse potencial de crescer mais rápido, mas na hora que tem um problema, elas são aquelas empresas que captam recursos mais caros, são aquelas empresas que têm uma solidez um pouco menor e são aquelas empresas que as pessoas percebem um risco maior. Então, eu fiz uma planilha aqui com as ações. Desse lado daqui, ó, o Ibovespa, tá? Esse primeiro lado aqui, essa primeira coluna, e do outro lado as small caps. Quando vocês olham aqui tudo, vocês vão ver que o Ibovespa tem mais ações hoje do que o índice small caps. O índice small caps aqui tem 78 ações, o Ibovespa 73 ações nessa data que eu estou fazendo hoje aqui o vídeo para vocês. Quando eu não gosto de pegar só a que mais caiu, por exemplo, porque a que mais caiu pode ter uma empresa que tenha problema. Então eu peguei assim, as ações que caíram mais do que 10% nesse período. E aí a gente vai ver aqui que o Ibovespa teve 10 ações dessas 73. Tá? E quando a gente vê aqui no índice Small Caps, a gente vê que teve 17 ações das 78. Então, quer dizer, enquanto aqui no Ibovespa caiu aí em torno de 10 de 73, daí uns 12, 13%, aqui a gente já está falando de 17 de 78, que já é uma quantidade maior, tá? Já é uma quantidade de quase 20%, já deve ser 18% do total. Outra coisa que é interessante a gente ver aqui, ó, a gente vê que o Ibovespa caiu 5,06% até esse momento que eu estou gravando, enquanto isso o índice de Small Caps 6,9%. Outra coisa também que é interessante a gente perceber é aqui na parte de baixo.
tá? Então, aquelas ações que caíram pouco ou que até que subiram nesse período são aquelas que caíram menos de 2%, quer dizer, o índice caiu 5%, essas caíram 2%, quer dizer, é um ótimo resultado se você pensar que tudo caiu. Então, essas empresas aqui, ó, representa mais ou menos a mesma quantidade em cada um deles. Então, aqui tem 9 de 73 e aqui a gente vê que tem 10 de 78. Nesse quesito, elas foram parecidas. Outra coisa que é importante também a gente ver é os setores. Né, a gente vê que como o problema que ocasionou essa queda forte foi um problema vindo do exterior, um problema que deve afetar a demanda da China, o que foi impactado? Foi impactado aquelas empresas de commodities. E essas empresas de commodities, a gente já falou muito sobre isso no vídeo de sábado, são as que tiveram problema e que, se a gente pensar com um olhar de investidor e a gente pensar nas outras empresas lá atrás, né, nos outros vírus que tiveram lá atrás e que não representaram muita coisa, são aquelas que talvez hoje possam representar as oportunidades. Então a gente vê aqui que no Ibovespa, por exemplo, a gente teve empresas de aço, por exemplo, CSN, Usiminas e Gerdau. A gente teve frigoríficos, BRF, Marfrig e JBS. Né? Se a gente quiser botar na de aço lá de minério, botar a Brap aqui, que é a holding da Vale. E aí as pessoas ficaram me perguntando muito no início do ano, Daniel, vou investir em Vale via Bradespar, em vez de investir direto em Vale. A Vale num período desse caiu 7%, a Bradespar caiu 11%. E eu fiquei falando, não vale a pena, melhor investir direto em Vale. Tem outros problemas na Bradespar que mesmo que tenha desconto, não é assim, a conta não é linear. E aqui aconteceu. E outras aqui a gente tem aqui, Gol, que é uma empresa de viagens, né? Então pode ser que tenha menos viagens realmente no mundo, as pessoas não vão querer sair para um lugar que pode estar contaminado, por exemplo, mesmo que não seja para a China, mas já tem países da Europa contaminados, já tem países do Brasil, então as pessoas devem comprar menos passagens, pelo menos para fora do Brasil, então ela também sentiu. Vocês veem que são todos setores parecidos. E quando a gente vem aqui para o índice de small caps, a gente vê algo também parecido. A gente vê as empresas de aço, a Usiminas, aqui não tem todas de aço porque elas são empresas grandes, a Usiminas ainda é uma empresa que é considerada para o índice small cap. A empresa de frigorífico é a Minerva Foods, que aparece aqui, tá? Que na verdade ela já está caindo até mais do que esse valor que está aqui. E aqui o que a gente viu foi muitas empresas de construção, se vocês olharem bem. Tá? Então você tem aqui Mills, que não é exatamente construção, mas é aquela empresa que fornece material para as construtoras. Aí a gente tem aqui Direcional, a gente tem aqui Even, a gente tem Gafisa, a gente tem Elbor, a gente tem Tecnisa. Então a gente tem muitas construtoras aqui no meio e entrou aqui também, além da Gol, com relação a viagens, a CVC também caindo bastante, tá? Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês aqui era isso, exatamente isso. Eu adoro investir em empresas small caps, tá? Eu tenho lá na carteira algumas ações de small caps recomendadas. Eu estou olhando com muita atenção esse movimento atual do mercado para pegar exatamente essas small caps que estão no pânico. Eu tenho lá aquele treinamento de crescimento patrimonial que visa small caps, inclusive, e empresas em reestruturação, mas a pessoa que está entrando agora na Bolsa de Valores, que ainda não se acostumou com essa volatilidade, eu recomendo fortemente que não comece pelas small caps, que comece por aquelas empresas high quality, aquelas empresas que têm vantagem corporativa. São aquelas empresas que a gente mostra lá na nossa dica beginner, né? Que é a nossa carteira de ações com maior qualidade, né? Com maior qualidade das empresas. Não quer dizer que as ações não vão cair, quer dizer que a qualidade das empresas é o principal para a gente fazer as recomendações ali. Então eu acredito que esse seja o principal fator para que faça você investir em uma empresa, você que esteja começando. Se você é uma da metade das pessoas que estão investindo, que começaram agora, eu acredito que você deveria focar mais nisso do que em small caps. Quer investir em small caps? Separa 10% do dinheiro, escolhe 5 small caps, bota 2% em cada uma. Não mais do que isso.
Pelo menos é a minha visão de início. Depois que você ajustar o teu risco, você entender, se você quiser ser um investidor 100% small caps, você aceita que vai ganhar às vezes 200, 300%, mas vai cair 90% em outros, ok, não tem problema. A diversificação deve te proteger também. Mas em um primeiro momento, você deve focar em empresas high quality, pelo menos esse é o meu conselho do vídeo de hoje. Enfim, pessoal, agradeço a todos. Lembro a vocês que essa carteira Dica Beginner inclui também as carteiras calculadas. Essas carteiras calculadas incluem, por exemplo, a carteira de Graham, são 8 carteiras, tem a preço sobre lucro abaixo da média, a de PEG, a de Piotrowski, a de Greenblatt, enfim, tem várias carteiras e elas foram recalculadas nesse final de semana, por isso que eu estou falando isso. Então, elas estão com os ativos novos, aqueles melhores ativos, eles estão novos agora. Enfim, pessoal, abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.